Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer e vamos para cima, tá? Uma ótima segunda-feira a todos aí, que seja uma semana abençoada. Temos aí o início do confronto, né, da semifinal da Sul-Americana, Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena amanhã, tá? Então é um jogo extremamente importante. Tem clássico no fim de semana, tem um jogo da volta já na terça que vem. Então assim, é uma sequência bem complicada para o Corinthians, tá? Mas é um momento chave da nossa temporada, é um momento que pode nos colocar na disputa de um título inédito para o nosso time, tá? Então peço aí que vocês me acompanhem nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E editor, pode rodar a vinheta e vamos para cima. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, ontem tivemos aí mais um treino, né, no CT Joaquim Grava. Ontem no período da manhã, e dessa vez, né, com a presença aí de todos os atletas. Não tivemos mais aquela divisão de quem jogou mais de 45 minutos faz só um regenerativo, os demais fazem atividade. Não, todo mundo iniciou aí na academia, né, faz o trabalho aí de ativação física, depois vão pro aquecimento no gramado, tá? E aí fizeram um treinamento no campo, certo? Primeiramente aí foi um trabalho tático e depois um treino de finalizações, certo? Essas foram as atividades aí comandadas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo e a sua comissão técnica, tá? Como eu disse, pensando no jogo de amanhã, 9h30 da noite, contra o Fortaleza, lá na Neoquímica Arena. Cara, é o jogo do ano do Corinthians dentro da arena, tá? É o jogo que a gente precisa da vitória para termos condições de avançarmos de fase e brigarmos pelo título na final única, tá? Então assim, o jogo de amanhã, como a torcida gosta de cantar, é o jogo da vida, tá? É um jogo extremamente importante. Essa preparação também faz muita diferença, né? Creio que no fim de semana o Corinthians não utilize os titulares contra o São Paulo, tá? É o que faz lógica para mim nesse momento, certo? Por quê? Porque a prioridade do Corinthians não pode ser o Brasileirão nesse momento. Prioridade tem que ser a Sul-Americana. São 2 jogos para classificar para a final, tá? Ainda mais agora que o Corinthians deu uma distanciada da zona do rebaixamento. Venceu, foi para 10º, já dá aquela respirada. Pô, beleza. Agora temos um tempinho aí hábil para focarmos na Sul-Americana. É o meu pensamento e eu quero saber o de vocês, família. Bom, outro ponto importante, tá? Gaviões da Fiel aí convocou a torcida do Corinthians para fazer a recepção do ônibus, tá? Amanhã, né, na hora que estiver chegando aí aos redores da Neoquímica Arena, certo? Eles até escreveram aqui no post, ó. Salve torcida, o Bill, nosso vice-presidente, tá? No caso da Gaviões da Fiel, deu papo. Terça-feira é todo mundo da recepção dos jogadores, fazendo a festa que só nós sabemos fazer. E dentro da arena é com a gente. Vamos apoiar do início ao fim, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira, tá? Então o vice-presidente aí da Gaviões convocou a torcida, tá? Para essa recepção do ônibus. E é aquilo, cara. A partir do momento que a torcida chega na arena, é para apoiar. É para cantar os 90 minutos. Jogo de mata-mata, a gente sempre fez a nossa parte. É só pegar aí, ó. Os 3 jogos de Libertadores esse ano. Os outros 3 de Sul-Americana. E todos os jogos de Copa do Brasil. O que foi de mata-mata dentro da arena, a torcida fez a sua parte. E não só no mata-mata, né? Em jogos de pontos corridos também. Mas mata-mata principalmente, que é o jogo que ali faz mais diferença ainda, né? Que é um jogo assim mais crítico, decisivo e tudo mais, tá? Então assim, jogadores, diretoria, o próprio Luxemburgo que veio com o discurso, não precisa me abraçar, abracem o time. É até redundante, é chover no molhado, que a torcida do Corinthians abraça, apoia, empurra o time desde sempre e para sempre, tá? Então, quanto a isso, Luxemburgo, pode ficar tranquilo que que a torcida do Corinthians, né, vai fazer a sua parte. Bom, rapaziada, agora falando um pouco sobre a projeção do ano que vem no Corinthians,
tá? Um ponto importante que a gente debateu durante esse ano. Corinthians aí ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista, né? Foi eliminado aí pro Ituano e corria o risco de ficar fora da próxima Copa do Brasil. E aí dependia de um monte de resultado, de não sei o quê, dos outros clubes paulistas no Brasileirão e tal, isso e aquilo. Ontem tivemos aí a final da Copa do Brasil, tá? O São Paulo campeão em cima da equipe do Flamengo. E aí o São Paulo garantiu uma vaga na Copa do Brasil também, via Libertadores, via Copa do Brasil. São Paulo garante uma vaga na Libertadores do ano que vem e, de praxe, obviamente, na Copa do Brasil do ano que vem. Então, abriu uma vaga a mais, tá? Que seria para qualquer outro clube. O São Paulo vai via Copa do Brasil, abre uma vaga a mais para um time paulista. Isso ajuda o Corinthians. O que o Corinthians precisa nesse momento para classificar para a Copa do Brasil, dependendo de outros times? O Corinthians aí precisa que o Palmeiras ou o Bragantino estejam na competição continental do ano que vem. Que eles conquistem uma vaga direta na Libertadores de 2024. Certo? Então o Corinthians precisa que o Palmeiras ou o Bragantino terminem entre os 6 primeiros colocados ali e garantam a vaga na Libertadores e aí, consequentemente, na Copa do Brasil, certo? E aí sobra uma vaga a mais para um time paulista, que no caso é o Corinthians. Para o Corinthians não depender de ninguém, o nosso clube teria que ou ficar entre os 6 primeiros colocados do Brasileirão, para classificar direto para a Libertadores e aí garante a vaga na Copa do Brasil, ou ser campeão da Sul-Americana, tá? Então são 3 cenários agora para o Corinthians classificar para a Copa do Brasil do ano que vem. Palmeiras ou Bragantino classificando para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. E aí tem a possibilidade também do Palmeiras ser campeão da própria Libertadores. E aí eu acho que já abriria essa vaga para o Corinthians, tá? E tem a possibilidade, obviamente, pelo Brasileirão. E o Corinthians ou ficar entre os 6 primeiros colocados, o que é bem difícil, tá? Tendo em visto o campeonato que o Corinthians vem fazendo até agora. Ou a parte mais simples, que seria o Corinthians ganhar a Sul-Americana. Obviamente, dependendo só do clube. O que eu vejo, a parte mais simples, dependendo de outros times, seria o Palmeiras ou o Bragantino garantindo a vaga pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras hoje é o vice-líder e o Bragantino é o 4º colocado, tá? Então a chance de um desses 2 times classificar para a Libertadores via Brasileirão é altíssima, tá? E isso praticamente garante o Corinthians na Copa do Brasil do ano que vem, mais uma vez, dependendo de outros times, tá? Nesse momento, o Corinthians não andou com as próprias pernas para classificar para a Copa do Brasil do ano que vem e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora vamos falar sobre treinadores, tá? Vamos pelo começo. Trago aqui a coletiva de imprensa do Lucha contra o Botafogo, tá? Que depois que ele consegue uma vitória aí depois de 5 jogos, volta a questão da arrogância e tudo mais. Luxemburgo falou o seguinte: eu fui muito claro para vocês que a importância do trabalho do Corinthians esse ano é não ir para a segunda divisão. Certo? E aí ele comentou sobre a questão na tabela e tudo mais, tal, e não sei o quê. Pô, Lucha, mas você mesmo já falou em suas coletivas que Corinthians não ia brigar para cair. Que depois vocês poderiam cobrar o Luxemburgo e o Corinthians estaria brigando lá em cima. Então como que você vem e tira a responsabilidade de brigar por outros títulos e falar, ai, não, mas o que eu falei no começo era o Corinthians vai brigar, o foco do Corinthians é não ir para a segunda divisão. Pô, isso é pensar muito pequeno, cara. Muito pequeno. Sabe por quê? Porque o Corinthians é a 4ª folha salarial, 4ª maior folha salarial do futebol brasileiro. Se a 4ª maior folha salarial do futebol brasileiro só pensa em não cair, isso pra mim é vergonhoso. Extremamente vergonhoso. Extremamente uma extrema falta de planejamento, falta de consideração, falta de entendimento do tamanho do clube, tá? E aí vem o Gil, por exemplo, na entrevista após a partida,
e dá pontos ao Luxemburgo, tá? Ele fala, ó, Luxemburgo é alguém que tem nos ajudado muito, você pode ver como ele trata os jovens jogadores e também os mais experientes. Ele sempre está dialogando conosco, perguntando sobre assuntos além do futebol, interessando-se pelas nossas famílias. Ele sempre nos trata muito bem, isso tem sido extremamente benéfico para nós, tá? Ele assume uma parte da pressão, mas o mais importante é que todos nós podemos nos comprometer com o Corinthians, independentemente de qualquer coisa, e conquistar as vitórias. Então assim, o Gil vem numa parte mais tranquila, né? Faz um elogio ao treinador, fala que o ambiente tá bacana e tudo mais. Só que, quando a gente entra na questão do desempenho e números, não tá bacana, não tá benéfico, tá? Não tá tudo isso que o Gil tá falando. O que o Luxemburgo faz, e muito bem, é essa proteção para a diretoria. Ele vira meio que o escudo, certo? Recebe as críticas, tanto da imprensa quanto da torcida, absorve tudo isso e não deixa chegar nos jogadores e muito menos na diretoria, tá? Meio que fica a culpa como toda do Luxemburgo. Eu tenho aqui diversas críticas ao trabalho do Luxemburgo. Mas mais ainda, tá? Mas mais ainda, ao Duílio, que é quem contratou o Luxemburgo, que é quem olha o trabalho do Luxemburgo e fala, não, você vai continuar, é o meu treinador para 2023, tá? O Luxemburgo não tá implorando para ficar no Corinthians, não. É o Duílio que o contratou e que o mantém. E aí, quando a gente chega na questão de planejamento, temos o Júlio Casares ontem, que foi o presidente do São Paulo, falando, ó, eu fui até a casa do Dorival e fechei com ele assistindo ao jogo Corinthians e Argentinos Júniors. Apertamos as mãos, 20 minutos depois o Corinthians ligou e ele disse que já tinha fechado com o São Paulo. Isso que os próprios empresários do Dorival já haviam falado, ó, São Paulo tá em contato. Corinthians não vai querer, não vão manter, não vão negociar. E o Duílio mantendo o Lázaro, 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 mantendo o Lázaro. Quanto tempo o Dorival ficou livre no mercado? 4 meses? 5 meses? O Duílio não entrou em contato, não foi atrás, não fez nada. No dia que São Paulo fecha com ele, aí o Duílio, pô, se eu for atrás, pô, será que o São Paulo vai fechar mesmo? Vou tentar. Ligou, o cara, pô, não, acabei de fechar com o São Paulo. Já dei minha palavra, tô fechado aqui, acabou. Vocês tiveram tempo, não quiseram. E aí um ponto importante, não é a questão só do Dorival em si ou não. É a questão do Corinthians não buscar um técnico para comandar o clube. Tem diversos relatos aí do Duílio ligando pro Neto, por exemplo, pro Ronaldo Giovanelli, para outros grandes da mídia, vamos colocar assim. Qual a sua opinião sobre o Luxemburgo? O que vocês acham? Todo mundo foi contra. O que ele faz? Luxemburgo anunciado. Quantas vezes a gente já não falou aqui sobre treinadores de fora? Olha o Pedro Caixinha comandando o Bragantino. É o 4º colocado agora do Brasileirão. O Bragantino tava mal. Trouxe o Pedro Caixinha. Ninguém conhecia o cara. Tá fazendo um bom trabalho. O Vojvoda no Fortaleza. Ninguém conhecia o cara antes. Então assim, se parar para procurar um treinador, vai encontrar. Qual que é a questão? O Duílio não tem coragem, não tem o profissionalismo, não tem o amor pelo Corinthians para ir atrás de um treinador, tá? E quando a gente fala da questão do Dorival, não é só o Dorival. É a questão de você efetivar o Fernando Lázaro durante todo esse tempo. Aí não deu certo. Aí o Dorival fechou com o rival. Você vai, roda, fecha com o Luxemburgo. Mais um erro. Na reta final, numa semifinal, de um jogo para o outro, você vende o seu camisa 10, vende o Murilo, vende o Adson. Não é só, o treinador, ou isso, ou aquilo. Não. É você não contratar peças que você precisa, como um lateral esquerdo, um lateral direito, um meia reserva. É você não contratar jogadores qualificados para o seu elenco. Não contratar um treinador. E vender
peças importantes do seu time. Pô, o resultado não poderia ser diferente. É um rival conquistando um título importante e o Corinthians, cada vez mais que a gente fica, pô, será, cara? Será? A gente, obviamente, ainda tem a Sul-Americana. Amanhã a gente vai torcer como nunca, tá? É o mesmo apoio. A gente vai lá, vai apoiar, vai incentivar. Só que assim, quando a gente para analisar a gestão do Duílio, a gente vê o rival, que é o Palmeiras, ganha 2 Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro, ganha isso. Pega o rival, que era o São Paulo, que até então vinha numa crise tremenda. Não sei quantos anos sem ganhar um título relevante. Vem e ganha. Por quê? Trouxe um treinador no momento crítico da temporada, não vendeu as peças e reforçou o elenco. Na hora H, na janela do meio do ano, reforçou o elenco. Qual foi a principal contratação de São Paulo para essa reta final? O Lucas. E aí? O Corinthians ainda tem a possibilidade de salvar a temporada. Como eu disse, o apoio vai ser o mesmo. Toda vez que o Corinthians entra em campo, a gente torce da mesma forma, mais e mais e mais. Só que, analisando a gestão do Duílio, é de uma vergonha sem tamanho, tá? O sentimento hoje que eu tenho como torcedor é eu não consigo nem achar a palavra certa, tá? Porque eu sinto quando a gente pensa no Duílio, na gestão dele, do Alessandro, o que eles fizeram com o Corinthians nos últimos 3 anos e nos últimos 6 anos, tá? Porque, já comentei isso aqui também, tem gente que fala, pô, mas ele assumiu a dívida do Andrés. Não. Ele era o gerente de futebol do André Sanches. Toda a dívida que dobrou do Corinthians na gestão do Andrés, o Duílio fazia parte. O Duílio estava lá assinando junto, estava contratando junto. Ele sabia de tudo. Ele tá na gestão do Corinthians tem 6 anos. Não é que ele caiu de paraquedas e tá tentando ajudar o Corinthians. Não, ele fez parte do problema e não tá conseguindo encontrar uma solução, tá? Não está conseguindo encontrar uma solução. Agora a última novidade, rapaziada, agora sobre o Flamengo, tá? E o técnico Tite. Ao que tudo indica, o São Paulo não segue no Flamengo, tá? Não sei se já foi demitido ou não, mas bem provável que já não segue no Flamengo. E a informação que a gente tem do Globo Esporte é que o Flamengo entrou em contato com o Tite, conversou, e aí o assunto foi, tinha a história que você queria iniciar sua carreira na Europa e tudo mais. E aí, como que tá? Tem a possibilidade de assumir o Flamengo? Tite disse, sim. Tem a possibilidade de eu assumir o clube brasileiro sem problema. Ou seja, não é que o Tite, queria ir pra Europa, que ele queria, só que ele não recebeu a proposta dos clubes que ele imaginava. Agora já tá praticamente 9 meses aí sem nenhum time, já descansou, beleza. Viu que não recebeu a proposta que queria, agora tá analisando. A única certeza que o Tite tem ele não volta pro Corinthians. Ele não quer comandar o Corinthians. E o que eu tenho agora em mente é o seguinte, que vai ser até positivo pro Corinthians, cara. Pro Corinthians e pro torcedor corintiano. Pra realmente colocar uma pedra em cima do Tite e falar, beleza, não quis mais, segue a carreira dele, a gente segue a nossa. Pro torcedor esquecer Tite, Carille, Mano Menezes, pra gente buscar um novo nome no mercado, tá? Parar de olhar pro passado. A gente sabe que o Mano Menezes tá livre, que o Carille é um nome que sempre retorna, tá sempre ali sondando o Corinthians. Mas eu creio que vai ser extremamente importante pro Corinthians essa quebra, tá? O Tite vai comandar outro clube brasileiro, rejeitou o Corinthians de todas as formas, tá? E aí o Corinthians tem que seguir a própria vida e trazer um novo treinador. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre a gestão do Duílio, tá? O que vocês enxergam aí que ele fez, principalmente do fim do ano passado pra cá, tá? Desde a efetivação aí do Fernando Lázaro, a contratação do Luxemburgo, as mudanças aí no elenco. Cara, são erros. O final não poderia ter sido diferente, tá? Não poderia ter sido diferente. É ver um rival comemorando um título e o nosso time ainda bagunçado, tá? Ainda. Eu tenho muita fé nesses jogos aí da Sul-Americana, tá? São 3 partidas, mas a gente sabe tudo o que o Duílio fez e a gente não pode esquecer isso hora nenhuma.
Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!